jogar na natureza. Vamos reciclar, vamos cuidar do nosso planeta. Vamos cuidar dos rios e do mar, do meio ambiente, do ar pra respirar, da água pra tomar. Vamos cuidar da gente. O sapo faz croque, 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 e pula sem parar, sem parar. Pula, criança, entre nesta dança da natureza. O sapo faz croque, 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 e pula sem parar, sem parar. Pula, criança, entre nesta dança da natureza. Vamos cuidar e lixo não jogar na natureza. Vamos reciclar, vamos cuidar do nosso planeta. Vamos cuidar dos rios e do mar, do meio ambiente. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma evangelização de espíritos. É muito bom ter você aqui conosco. Para que possamos iniciar a aula de hoje, por favor, me acompanhe nessa prece. Pai, que o Senhor possa iluminar nossos lares, trazendo paz e esperança para nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E a aula de hoje tem como tema Jesus. Vamos evangelizar? Olá, crianças. Hoje vamos sentir a presença de Jesus. Jesus nasceu numa outra época em que muitos povos eram escravizados e maltratados. Jesus veio de forma simples, humilde, amorosa para nos demonstrar que cada um de nós temos a possibilidade de conseguir combater nossas imperfeições, sermos humildes de perdoar o próximo e fazer o bem como ele fez. Jesus passou também por evolução em outros planetas, mas não precisava encarnar no planeta Terra, pois já era espírito puro. Porém veio ao nosso planeta porque queria nos ajudar a progredir, porque nos ama, e veio a ensinar a todos nós que poderemos chegar à perfeição. E assim nasceu num lugar humilde, crescendo na simplicidade com os cuidados amorosos dos pais. E o quão Jesus nos ensina só ao nascer de como é importante os cuidados e carinhos de nossa família, de papai e mamãe, trazerem amor, bondade, o caminho do bem, e assim crescermos num lugar de alegrias e harmonia, como Jesus ensina a construirmos nossa fé de forma firme e segura, como uma casa sobre uma rocha, pois sem a fé, sem o seguir no caminho do Mestre Jesus, nos tornamos inseguros e construímos uma casa sobre areia, que pode afundar, ruir a qualquer momento. Desde pequeno já ajudava os pais que eram pobres. Quando jovem já trazia reflexões com os estudiosos da época. Ao crescer, ele passou a divulgar mais ativamente o bem e a ensinar que a cura está dentro de nós, dependendo de nossa fé, nossas atitudes e nosso merecimento. Suas palavras tocavam o coração das pessoas, alimentando-os de esperança, com sua voz amorosa, vibrando dentro de suas almas. Hoje também podemos sentir Jesus, através dos seus ensinamentos, mas principalmente vivenciando, praticando o que ele nos ensina. E qual é o ensinamento principal? Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Porque se amamos o próximo, com certeza não teremos nenhum sentimento ruim contra ninguém. E o próximo é qualquer pessoa que cruzemos em nossa vida. E assim a humanidade. A nossa transformação de hoje como crianças, aprendendo bem, fará com que o mundo seja melhor,
e assim a fraternidade seja mais presente em nossas vidas. O que Jesus representa para você? Exemplo. Eu sinto tanto amor, tanta emoção que eu fico em êxtase. Humildade. Luz. Vida na minha vida. Gratidão. Jesus representa para mim Amor. Quando fazemos o bem, sentimos tanta alegria que nossa alma vibra e quem está ao nosso redor também sente vontade de sentir essa alegria de Jesus. Sintam então a luz de Jesus sempre que fizerem o bem, sendo discípulos de Jesus e tocando os corações de mais e mais pessoas. Fiquem na paz de Deus e na luz de Jesus. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Imaginando Jesus naquelas praias, naquele mar, naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. Sabe cantar? E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela praia, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o nome dele? E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Bom dia, pessoal! Por que Natal? Jesus nasceu. Os Herodes modernos não conseguem entender os sinais das estrelas e continuam abandonando milhões de crianças pobres pelas ruas desse Brasil, Belém. Corações e hospedarias estão superlotados de ganância, ódio, egoísmo. Não há lugar para Jesus. Há rumores por toda parte. Onde está o Messias? Os reis e poderosos da terra ainda fazem a mesma pergunta que fizeram na noite mais linda da humanidade. Onde está Jesus? E a história conta que Jesus dormia, terno e sereno, nas barbas do poder.
mas Herodes não o encontrou. Estava cego. Os poderosos continuam cegos. A simplicidade do Rei do Universo confunde os homens. Jesus Cristo está entre nós, simples, objetivo e real. Seu discurso já foi trabalhado para nações e povos. Todavia, ainda há rumores por toda parte. Os tratados de guerra se efetivam e as pessoas se destroem, porque o vírus do poder venceu a barreira dos séculos e chegou até aqui. Jesus é paz. As estrelas falam para aqueles que se preparam para ouvi-las. Os reis magos continuam sua caminhada histórica na direção do Mestre, porque na verdade eles representam a visita da humanidade. Tão poucos. O presépio de Belém está aceso. Apenas mudou-se de Belém para alguns corações dos habitantes da terra. Onde está Jesus na sua vida? Esteja preparado para que o Natal seja uma oportunidade de profunda reflexão sobre o momento atual. Esse texto é de Ivone Bochart. Ainda vivemos o Natal de presentes, de mesas fartas. Ainda comemoramos o dia do Papai Noel. Esse dia deveria ser lembrado como o dia em que o amor chegou nesse planeta. Lembrar dessa criança que chegou vestida de amor, que se fez homem e nos mostrou como devemos ser conosco e com o outro. Vamos refletir sobre isso? Agora desenhe o nascimento de Jesus. Façam bem bonito e compartilhem conosco. Então fiquem na paz de Deus. Jesus, 52 lições de Catecismo Espírita, Eliseu Rigonati. Jesus nasceu em Belém, cidade da Palestina. Seu nascimento é comemorado na noite de Natal. Filho de pais pobres, passou a mocidade ajudando-os no sustento do lar, trabalhando de carpinteiro com seu pai, que tinha uma pequena oficina. Desde cedo demonstrou possuir uma brilhante inteligência e discutia com os mais velhos a lei religiosa de seu tempo. Quando completou 30 anos, começou a ensinar aos povos a sua doutrina. Ensinou que nosso objetivo principal deve ser trabalhar para a conquista do reino de Deus e que a humildade e a caridade são as virtudes que nos conduzirão a esse reino. Combateu os preconceituosos, as rivalidades de raça, os hipócritas, orgulhosos, avarentos, malvados e os egoístas. Amou os bons, animou os fracos, amparou os pobres, consolou os aflitos e ensinou os pecadores a se regenerarem. Afirmou que se não perdoarmos, não poderemos ser perdoados. Só seremos completamente felizes quando soubermos perdoar e amar o nosso próximo. Resumiu a doutrina nos mandamentos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e não façam aos outros o que não querem que os outros te façam. Ele teve inimigos, foi cruelmente perseguido e condenado à morte. Antes de desencarnar, o último exemplo que nos deu foi pedir ao Pai que perdoasse seus perseguidores como ele os perdoava. Ele foi o espírito mais puro e luminoso que se encarnou na Terra. Deus lhe confiou a direção da Terra e a de todos os espíritos que aqui se encarnam. O Espírito esclarecido de Jesus guia a humanidade no caminho do progresso e da perfeição. Por isso, só a Jesus devemos chamar de Mestre. João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Ele era no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. O Evangelho por dentro, Paulo Alves Godoy. Quem é o Verbo? O Verbo é Deus, ou a palavra de Deus. A vontade de Deus é força criadora. Através dela se criaram todas as coisas.
No início da formação do mundo, Jesus Cristo estava com o Verbo. Era o seu eleito para presidir os destinos do mundo. O Verbo não era Deus, mas o escolhido por Deus, o seu ungido, e nada do que se fez foi feito sem a sua orientação. Jesus, tendo recebido esta palavra diretamente de Deus, com a transcendental missão de a transmitir aos homens, assimilou-a. A palavra divina que ele absorveu ficou nele encarnada. Jesus falou em nome do Pai, em nome de Deus, mas era criatura de Deus, submissa a Deus. Em todo o Evangelho, o Mestre deixou transparecer a sua submissão à vontade de Deus, a sua condição de criatura subalterna em relação ao Criador. Deus é Pai, eterno, Criador de todas as coisas. Jesus é criatura, Filho de Deus, sujeito à evolução, embora já tenha atingido elevadíssimo grau de progresso na senda evolutiva. O Evangelho segundo João, Dr. Nelson Lobo de Barros, capítulo 1, João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Filho de Deus é uma criatura divina, porque se ligou com o alto, e quem ouve a palavra de Jesus promove dentro de si mesmo a reforma interior, a renovação íntima. Assim, o Cristo interno acorda aquela criatura quando afirma: eu e o Pai nele faremos morada. Nos transformaremos, nos converteremos, ascenderemos a filhos de Deus, ou seja, a criatura divina, pois funcionaremos com o coração escancarado, aberto para que a luz de mais alto incida sobre nós e possamos polarizar e refletir nos nossos passos, nas nossas ações, aquele amor que desce do alto e que se materializará em ações de ajuda, de amparo, em benefício do nosso próximo. Aqueles que ouvem a Jesus se transformarão por escolha própria, consequentemente, por mérito próprio, em filhos de Deus. O Evangelho pede licença, Paulo Alves Godoy, nem no mundo todo. Encerrando seu Evangelho, escreveu João Evangelista que muitas outras coisas Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. O Evangelho de Jesus é o livro da vida e, como tal, deve estar ao alcance de todos, para a solução de quaisquer problemas que assolam a criatura humana. Os ensinos do Mestre devem avassalar todo o mundo, devem preencher todos os vazios que existem, devem empolgar todos os corações. A majestade dos ensinamentos contidos nas páginas do Evangelho é de tal magnitude que, à semelhança do ar que respiramos, deve penetrar os mais recônditos lugares do mundo. Esses ensinos devem ser comportados pelo mundo interior dos homens. Entretanto, muitos ainda têm os corações empedernidos, impermeáveis a qualquer sorte de ensinamento, tendo mesmo o Mestre declarado que muitos dos seus contemporâneos eram duros de coração. Os homens demoram na assimilação dos ensinamentos evangélicos, porque isso equivale a entrar pela porta estreita preconizada por Jesus em seu Evangelho, quando na realidade grande é o contingente de pessoas que porfiam em entrar pela porta larga. Os homens, em seu interior, não se dão conta da necessidade de aproveitar ao máximo os benefícios das reencarnações, principalmente quando gozam de saúde e desfrutam de bem-estar material. Assim, relegam para plano secundário o processo de reforma interior, caracterizado por Jesus como sendo a conquista do reino dos céus, que entendemos melhor quando dizemos ser nossa evolução espiritual e caminhada rumo a Deus. O dizer de João equivale a dizer que o mundo interior do homem é tão diminuto que não consegue assimilar nem pequena parcela do que foi ensinado, que dirá absorver tudo aquilo que está contido nos Evangelhos. Deste modo, trazemos a reflexão de hoje.
O que fazer para seguir Jesus? Na Escola do Mestre Vinícius, capítulo 11, sigamo-lo. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Charles Wagner traduziu assim as afirmativas em apreço. Eu sou o caminho da verdadeira vida. Jesus é o caminho. Cumpre que o perlustremos, vendo, examinando e observando atentamente o roteiro luminoso que ele deixou traçado em sua passagem pela terra. Caminho, não podemos conhecê-lo senão percorrendo, transitando por ele. À medida que por ele avançamos, vamos nos inteirando dos seus contornos e aspectos. Caminhar é evolver. Só ele nos pode conduzir, pois só ele conhece, por experiência própria, as vias que levam às muitas moradas da casa do Pai. É mister percorrê-lo sem receios nem temores, sem dúvidas nem vacilações. Ao passo que vamos vencendo as distâncias, nossa capacidade de resistência aumenta e se multiplicam as possibilidades. Somente Jesus é o condutor da humanidade, é um guia capaz e idôneo. Só Jesus pode dizer com autoridade: eu sou o caminho da verdadeira vida. Sigamo-lo. Prece por luz. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem no suposto males da vida. Abençoe-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos receber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiência de cada dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E aí, gostou da aula de hoje? Eu espero que você tenha gostado. E fica a dica: é obrigação de todo cristão conhecer a vida de Jesus e utilizar os seus ensinamentos em nossa vida. E eu te espero em nosso próximo encontro. Tchau!